Pastor Ismael, o negócio é o seguinte, a gente parou no culto biletado. Você estava falando acerca do culto biletado, a gente tocou até na questão do Subirá, que cobra R$ 50, e eu recebi um bombardeio de questionamento acerca assim, pô, mas pagar para entrar dentro de uma igreja, para escutar a palavra de Deus, isso não é isso é errado, isso não é certo. Explique para nós mais uma vez acerca do culto biletado. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente entrou nessa questão e eu vou enfatizar acerca do culto biletado. Na verdade, não é um culto biletado. Na verdade, hoje o pessoal está fazendo mais um evento, né? É vamos colocar assim, um evento gospel, né? E antigamente as pessoas iam para shows, né? Antigamente tinha mais shows, né? Você via mais shows gospel, eventos com bandas gospel. Tem hoje, até hoje tem, né? E eu não vejo levantar muitas críticas ou muitas situações parecidas como essa. Sim. Né? Mas aí surgiram, né, de uma década para cá, surgiu essa questão do treinador, né? Do incentivador, que a gente chama de coach, né? Em americano é o treinador. Coach é uma palavra americana que é aquele que treina, uma pessoa para... E aí o que acontece? Hoje entrou esses eventos gospels, de pastores que têm uma bagagem, que tem um ensino, né? Que eu vejo assim, a maioria deles não viram vídeos, não assistiram vídeos, não leram livros de outras pessoas. Tiveram experiências próprias e tem uma bagagem, e as pessoas estão aproveitando que ele tem uma bagagem, faz um evento, e desse evento eles fazem essa cobrança, essa bilheteria. Então não é, quando a gente fala, por exemplo, de um culto biletado, ou seja, não seria um culto. Isso, na verdade não seria um culto, porque a gente fala assim, né? A gente coloca esse termo, né? O culto, né? Um culto biletado. Mas é mais um evento, eu vejo como um evento. Quando você pega um cantor, é show, né? Não é culto. Isso, porque mas e o pregador, quando ele vai pregar? Então, é o quê? Não, mas aí que eu tô falando, ele vai pregar ou ele vai ensinar, ou ele vai trazer ele vai expor alguma coisa, um ensinamento, ele vai, chega no final do evento, ele vai vender os seus livros, ele vai expor ali todo o seu conhecimento. Então acaba assim, é claro que existem eventos, né? Aí vai dependendo da necessidade de cada um e depende da maneira de como cada um vai arquitetar esse evento. Sim. Tem pessoas, eu conheço pessoas que organizam esse tipo de evento, mas não organizam esse tipo de evento na igreja. Entendeu? Então ele tem essa visão de tirar essa panorama de culto, levar para um espaço, né, que faz aniversário, sei lá, faz um teatro, por exemplo. Ali ele faz essa preparação. Só que tem pessoas que, infelizmente, hoje, sem esse recurso, ou às vezes quer puxar todo o recurso para a sua igreja. É por isso que eu falei na semana passada, depende muito da visão de quem está fazendo. Porque a pessoa já traz para a igreja, e aí eu já não acho legal. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas fazer culto como esses, trazer para dentro da igreja e cobrar uma entrada. Então, eu já não acho legal numa visão dessa. Por quê? Porque está dentro do templo, e o templo foi orado, foi consagrado. Ali foi onde as pessoas que frequentam aquele lugar dizimam, ofertam para manter aquele lugar aberto. Né? E as pessoas dizimam e ofertam voluntariamente. Pessoal, o pessoal que nos assiste, você concorda cobrar fora e não dentro da igreja? Por exemplo, fazer um culto desse fora da igreja cobra entrada, dentro da igreja não é certo, é errado? O que você acha? Vamos lá. Então, a questão é, errado, na sua opinião, é fazer esse tipo de evento dentro da igreja e cobrar. Fora, você já não acha que é errado, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que não, porque aí já não está falando mais de culto, não está falando de uma cerimônia religiosa. Nós estamos tratando de um estudo, né?
Nós estamos tratando de algo que vai nos ensinar, que vai nos edificar. Seria como uma aula teológica. Isso. Pronto. Porque hoje a maioria dos pastores que estão aqui hoje, com certeza pagaram seus cursos teológicos. Sim. Para estar dentro de uma sala. Sim. Então, assim, seria errado? É errado pagar um curso teológico hoje? Para aprender a palavra de Deus. Para aprender? Então, assim, aí você tem uma ideia, você vai trazer um pastor que tem um conhecimento vasto em uma área de libertação. E você quer mostrar para sua equipe, você quer mostrar para as pessoas. Só que para trazer essa pessoa, eu já não acharia legal trazer na igreja e cobrar. Eu já acharia, eu quero fazer um evento para beneficiar a minha igreja, para beneficiar uma festa que eu vou fazer. Então eu preciso levantar um recurso financeiro. Fizeram questionamentos comigo, por causa dessa live nossa, acerca de pastor, mas vem cá. Vocês fazem culto como esse, aproveitam da situação, porque a igreja ela não paga imposto, né? Ela é isento de imposto de renda e tal. Então você não acha que isso aí acabam aproveitando, que entra a questão de cobrar dentro da igreja? Sim. E fazem então, muito por isso que eu sou totalmente contra fazer um evento que seja bilhetado dentro da igreja, até por essas questões. Pela igreja ela ser ela ser composta por pessoas voluntárias, por uma comunidade, que não é só o pastor que determina, né? Não é só o pastor que manda ali, porque se o pastor abre uma igreja e não tiver membros, não tiver uma comunidade para sustentar aquele local, o pastor ele não fica num ambiente, num barracão de 450 metros, 500 metros, 1.000 metros quadrados. Se não fazer eventos. Se ele não trabalhar com uma comunidade que sustente aquele lugar. Aí o pastor decide por si só fazer um evento bilhetado e vai cobrar daquele membro que oferta. Vai cobrar daquele membro que dizima naquele lugar. Já peguei, não vamos trabalhar com o nome, mas já peguei algumas pessoas fazendo esse tipo de coisa, até mesmo igreja pequena, trazendo plano, já. Então, eu nunca tive esse conhecimento de pessoas que faz o evento bilhetado dentro da igreja, porque na minha visão, não sei na visão dos pastores que estão aqui, nos assistindo, o pessoal que não está nos assistindo. O itinerante, você acha que ele tem que estar pregando em qualquer lugar, independente aonde é, na sua opinião, se é igreja pequena, igreja grande, se é na rua, se é... Como que funciona? Porque você concorda que a maior parte dos itinerantes, não aquele que está começando, mas aqueles que já estão lá em cima, eles estão bem escolhendo muito. Então, hoje... O que você acha, pessoal? Vamos entrar nessa questão, é uma questão muito importante também, falar sobre isso, onde a gente vê muitas pessoas selecionando, né? Exato. Hoje, a maioria dos itinerantes seleciona os lugares que vão pregar. Eu quero até dar Que entram os furadores de agenda. Eu quero até dar um testemunho aqui, bem breve. Eu contei isso na igreja, porque, infelizmente, eu acabei trazendo uma pessoa para cantar na igreja. E justamente naquele dia, tava meio frio, né? E tava na epidemia da dengue aqui na nossa cidade. Então o fluxo de pessoas na nossa igreja diminuiu. Nós fizemos um culto para 15 pessoas. E nesse dia o cantor estava convidado para cantar. Ele subiu no altar, teve a sua oportunidade, ele cantou 2 hinos. E eu disse para ele, como o tempo ainda estava vasto, falei para ele, pode cantar mais. Ele não queria cantar mais. Porque tinha 15 pessoas. E aí me arremeteu, na hora, um testemunho que aconteceu comigo. Eu estava pregando na região de Ilha Comprida, pastor Cleito. E eu fui pregar, foi eu, minha esposa e mais um casal de amigo. A gente foi convidado para pregar sexta e sábado, num congresso de jovens da Debras. E nós descemos para lá. E no sábado a gente viria embora e eu falei, no domingo a gente aproveita, já que a gente está na Ilha Comprida, vamos aproveitar a praia. Só que o pastor chegou e falou, olha, tem um irmão que quer chamar o irmão para pregar, já para arrematar, né, os 3 dias. O irmão prega os 3 dias, já pregou sexta, sábado, prega no domingo nessa igreja. E
Na hora, no calor da emoção, eu falei, sim, vamos lá, pode agendar. Aí o culto lá é domingo, começa às 7 horas, beleza. Aí chegamos lá, no endereço onde o pastor tinha passado, cheguei lá, era uma igreja pequena, uma garagem. Meu Deus. E aí cheguei lá, tinha poucas pessoas, e olhei pra minha esposa, olhei pro casal, eu falei assim, comigo mesmo, eu acho que eu vou pregar aqui o Salmo 91. Eu prego o Salmo 91, uma coisa bem mais fácil. Por que será que eu vim, aceitei esse convite? Por que será que eu tô aqui? E aí entrei, cumprimentei o pessoal muito receptivo. E naquele dia também tinha uma cantora de fora. E tinha mais ou menos umas 13 pessoas no culto. Meu Deus. E me colocaram lá perto do pastor, no altar. E a hora que eu fechei o olho, o Espírito Santo disse para mim assim, você vai pregar a melhor mensagem. E eu falei, não, hoje eu vou pregar, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque ontem mesmo eu estava num evento que 12 jovens aceitaram Jesus. A igreja estava cheia. Era um congresso de 250 pessoas. Eu disse, olha onde eu tô para encerrar o domingo. Isso era uma visão minha de itinerante, tá? É por isso que é bom entrar nesse assunto. E eu falei, eu vou abrir o Salmo 91, falo que aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, Deus vai abençoar porque está escondido na sombra e acabou a paz do Senhor Jesus, amém. Levanta, fique de pé, vamos fazer uma oração, amém, vamos embora, porque eu preciso pegar a estrada. Por que o Senhor me trouxe aqui? E o Espírito Santo falou que você vai pregar a melhor mensagem. E eu disse, meu Deus do céu. E eu tinha esboçado uma mensagem para pregar no sábado e não preguei. Preguei uma outra mensagem. Deus disse, é essa que você esboçou no quarto, lá com a sua esposa. Você vai pregar essa mensagem que você esboçou, que você não pregou no congresso. Você vai pregar aqui. Eu disse, meu Deus, essa aqui eu esbocei para pregar num congresso. Não vou gastar isso aqui não. Não vou gastar isso aqui não. E aí, a cantora teve uma oportunidade. Quando a cantora teve uma oportunidade, ela começou a ministrar e ela foi até a moça que estava conosco. Ela começou a orar pela moça. E quando ela falou assim, cantou aquele hino, ainda existe vida aí. E ela colocou a mão no útero, na barriga da moça e falou assim, ainda existe vida aí. E no quarto, à tarde, nós estávamos conversando e a moça disse, meu maior sonho é ser mãe. Eu estava tentando e não consigo, não sei o que está acontecendo, não sei se o problema é eu, não sei se o problema é meu esposo. E a gente falou, vamos orar, quem sabe Deus. E quando a cantora colocou a mão na barriga da moça e falou, ainda existe vida aí? Eu disse assim, o Senhor está aqui. Eu vou pregar a melhor mensagem hoje. Meu Deus. E aí, pastor? Olha aí, pessoal. Preguei a melhor mensagem. Preguei de olho fechado. E aí Deus bradou naquele dia, né? As pessoas, todos nós ficamos de joelho ali diante da glória de Deus, né? A cantora cantou novamente, enfim, o culto foi uma glória, de 13 pessoas, o culto foi uma glória. Quando acabou o culto, um pastor me chama e diz assim, eu não sou daqui, eu sou da região de Limeira. E quando você estava pregando essa mensagem, eu olhei e falei assim, por que ele está pregando essa mensagem? Essa mensagem seria para um congresso, uma mensagem, mas por que ele está pregando a mensagem aqui? E aí ele falou assim, Deus falou comigo para te levar num dos maiores congressos que existe na região de Campinas, de Limeira. Vai ser transmitido na televisão, vai ser transmitido para mais de 1.500 pessoas. Você aceita esse convite? Aí na hora o Espírito Santo falou para mim, eu não falei para você? Eita, para pregar melhor a mensagem, porque a gente quer selecionar os lugares, né? A gente quer falar, não, esse lugar aqui é de Deus, esse lugar não é de Deus. Isso serve para vocês, pessoal, que é itinerante, isso, né? Não escolher mais agenda, não ficar trocando agenda, porque se você que é itinerante, você que canta, se você que prega, se você que toca,
que é um músico, hoje tem bastante música itinerante, que quer ajudar as igrejas. Se você ora a Deus e diz, Deus, eu quero ser enviado. Então quem dirige a sua agenda não é você, é Deus. É Deus. Você era oferecido? Como assim? Ô, Varão, esqueceu de mim, hein? Já fui bastante, já. O que você acha desses itinerantes oferecidos? Porque tem uns caras que é o seguinte, se ele não sair para pregar no sábado, no domingo, ele fica possesso. Ele fica possesso, aí ele fica ligando, ô Varão, esqueceu, ô Varão. Você tá entendendo? Ele não aguenta, ele não quer ficar nem com a família. Não. Às vezes Deus quer aquele descanso e fique com a família. Dessa maneira não, mas essa é uma estratégia de todo itinerante, todo cantor. Fica essa dica para você. Talvez você fique reclamando aí, Deus não abre a porta, Deus não me envia. Você já mandou a mensagem pro Pastor Cleito? Pastor Cleito, como é que tá aí? Exato. Uma segunda-feira, Pastor Cleito, como é que tá aí? Não, eles mandam bem? Eles mandam assim, ó, me leva aí, ó. Não. Me leva aí, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já que a gente tá falando que o itinerante ele não pode escolher lugar nenhum, o que você acha do itinerante que prega na festa de São João? Pregador que prega na festa. Na festa de São João, na festa junina. O que vocês acham, pessoal? O crente ele pode pregar na festa de São João? O que você acha? Você acha desse negócio, tipo Arraial Gospel? É sério. Eu acho assim, pregar numa festa onde a finalidade não seja Jesus, eu acho que ele não foi no intuito de pregar a Jesus. Foi no intuito de pegar a oferta e se mandar. Não é nem oferta, né? Na verdade, isso aí se chama-se cachê já. Porque se a finalidade não for vidas salvas, se o intuito da festa... Por que está existindo a festa de São João? Para quê? Para salvar vidas? Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito dali? Qual é a finalidade? Se a gente entender... Qual é a finalidade? Pastor, vamos lá, pastor Cleito entrou, pastores itinerantes, pastores aí, cantores. Pastor Cleito está me convidando. Eu falo assim, então, pastor, e como é que vai ser o congresso? Qual que é o intuito disso? Aqui é só o pessoal bailar mesmo, o pessoal se divertir. Então, pastor, na minha concepção, se fosse eu, então, pastor, eu não vou conseguir atendê-lo. Você não ia? Porque não é o propósito. Do itinerante, do cantor itinerante, do pregador itinerante, não é o propósito. Qual é o propósito do cantor itinerante, do pregador itinerante? É vidas no altar. É pregar a palavra e fazer com que essa palavra, ela salve, alcance o maior número de pessoas. Pastor Anderson está dizendo aqui, ó, Jesus pregava em qualquer lugar, pois o lugar não muda ele, mas a mensagem dele muda as pessoas. Olha aí. Sim, isso aí é importante também. Mas assim, nessa questão de pregar na festa de São João, na festa do peão, eu preciso entender qual é a finalidade da festa. Qual é a finalidade? Porque Jesus pregava nas festas judaicas e qual era a finalidade das festas? A vinda do Messias. Era por isso que ele estava lá. Pastor Neto, ele vai responder a sua pergunta aí. Eu vou responder. Pastor Neto, é o seguinte. Eu vou falar como pastor itinerante. É por isso que eu estou falando. Pastor itinerante... Os caras não querem deixar você contar a sua história. O itinerante, ele precisa entender a visão de onde ele está pisando. Né? Ele está preparado para isso? Ele vai corroborar com o senhor que está fazendo uma festa pagã? Porque eu estando lá... E sabendo da sua finalidade, independente se eu vou pregar Cristo, e se o meu alvo é Cristo, eu preciso entender se Cristo está nesse ambiente e se a finalidade da pessoa que está me convidando também é de Cristo. Sim. Eu preciso, porque aí a gente está falando de algo que eu estou sendo convidado. Né? Vamos supor, eu sou um pai de santo. Sim. Uma outra instituição, mas eu chamo você, pastor Ismael, para pregar lá na minha igreja. E você quer que eu pregue lá o quê? Pregue seu Jesus lá para eles. Mas aí as pessoas podem aceitar Jesus? As pessoas vão se converter, vão deixar o seu terreiro? Ou o senhor quer só para quê? Para mostrar a unidade, a igualdade, a união entre as religiões? O que você acha disso, pastor Neto? O
que você O acha? senhor tá entendendo? Por que convidaram o fulano de tal para pregar na festa de São João? Qual que é a finalidade? Depois que acabou a pregação, o que teve depois? Milho cozido. Entendeu? As pessoas foram embora, choraram, foram embora chorando, aceitaram Jesus. Então precisa saber de... tô falando da parte do itinerante, tá? Precisa saber onde eu tô pisando. Agora, depende assim. Aí tem o itinerante também que fala assim, ó, então, mas qual é o cachê? Tem também. Tudo é válido pelo cachê que está sendo pago. Se ele quer que eu pregue lá, eu vou pregar lá. O importante é o pico cair na conta. É aquilo que foi oferecido para mim está na minha conta. Pastor Eliseu já foi mais rasgado. Ele disse assim, ó, pelo amor de Deus, tudo tem um investimento, temos que cobrar sim. Outro ponto do pastor Eliseu, ó, essa visão do pastor Eliseu é o seguinte: o que a gente entende hoje, né? Não sei se o pastor Eliseu vai concordar aí comigo aí, mas a gente entende assim, ó. Já aconteceu comigo, vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Um pastor fez um evento na cidade dele, né? Uma festividade. E ele convidou um cantor da região. Esse cantor, ele é conhecido. E esse cantor, ele não leva a banda. E aí, automaticamente, provavelmente na conversa, o cantor disse que não levaria a banda. E na igreja desse pastor que estava fazendo o evento, não tinha instrumento. Sim. Automaticamente, na sua linha de raciocínio, ele ligou para o pastor Ismael Elion. Pastor Ismael Elion, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vou fazer um evento aqui na igreja, eu queria convidar o senhor com a sua banda. Tem como o senhor vir? Tem disponibilidade nessa data? Tenho. O senhor pode vir com a banda? Pera aí que eu vou enviar para os meninos aqui a data, ver se eles estão disponíveis. Porém, pastor, aqui não tem bateria, não tem cubo de baixo, não tem cubo de guitarra. O senhor pode ver com os meninos para providenciar? Sim, vou mandar a data. Pastor, eles têm a data e a disponibilidade. Pode marcar que vamos. E aí marcou a data, manda uma foto pro banner, pro cartaz. Aí mandou. Quando ele soltou o cartaz, eu vi o cantor. E aí, na hora, a gente tem o conhecimento. Pastor Eliseu também sabe disso, pastor André. A gente tem o conhecimento e entende, ó, esse cantor, ele não sai da casa dele por menos de X. Então, qual é a linha de raciocínio que você entende? O pastor me convidou, pediu para que eu trouxesse toda a minha aparelhagem para servir o cantor que ele convidou. Entendeu? E aí eu fiz essa linha de raciocínio. E aí eu mandei mensagem pro pastor. Já sabendo o quanto o cantor já tinha cobrado do pastor. Já sabia que o cantor X cobrou um valor do pastor que estava fazendo evento. Eu liguei pro pastor e disse assim, pastor, nós vamos em 2 carros. Nós vamos em 2 carros. Até porque nós somos em 5. Eu no violão, tenho o guitarrista, o baterista, o tecladista e o baixista. Para levar cubo de guitarra, de baixo, para levar a bateria, precisa-se de mais um carro. Não cabe todos nós no carro. Então nós vamos em 2. Se um carro já gasta para se deslocar da nossa cidade para a sua, imagine 2. O senhor teria disponibilidade de ajudar pelo menos um carro? Olha a opção que eu dei para ele. O senhor teria disponibilidade de ajudar pelo menos com um carro para a gente levar toda a aparelhagem? A gente vai chegar cedo, vai ter que montar, os meninos vão ter que sair mais cedo do serviço para montar a aparelhagem e tudo mais. O pastor disse assim, ó, eu já gastei todo o investimento já, estou com 0 de caixa. Não tem como você vir? Vem para nos abençoar. Eu já zerei o caixa, não tem como eu te abençoar. Mas não tem como você vir? E abençoar ele. E abençoar ele. Com todo o evento que ele ia fazer, ele não estava fazendo em cima de a gente, estava fazendo em cima do cantor. Então a banda, ele falou assim, eu pude dar para cantar 3 louvores. Você canta 3. Como se aqueles 3 louvores iriam me ganhar. Então a gente entende que o pastor que chamou o cantor, ele investiu, fez cantina, ele deve ter vendido pastel o mês inteiro, deve ter vendido sabonete, deve ter mandado a igreja fazer rifa, carnê. Vamos levantar aqui. Levantou um caixa para abençoar quem? Entendeu? Para dar uma oferta para quem? A gente precisa arrumar aqui o tempo. Então o que o pastor Eliseu pontuou aí houve um investimento por trás. O pastor Eliseu está falando aqui, ó.
Ó, paga abençoado palestrante como gasolina não é de graça, pedágio não é de graça. Isso. É uma verdade. E porque assim, ó, é loucura. O pastor André na live passada falou o quê? Que o irmão dele foi pregar, pô, deram 2,50 pro irmão Então, dele. É sacanagem. hoje, pastor Eliseu, hoje a gente tem ao nosso favor, o pregador itinerante tem ao favor o aplicativo de Google Maps, o Waze, que calcula quanto pedágio você vai gastar e quantos quilômetros você vai rodar. E aí, fazendo todo esse cálculo aí, eu acho que é um dever da igreja também, usar esse aplicativo ao seu favor. Tipo assim, vou trazer o pastor Cleiton. Tá, ele é da onde? Sorocaba. Vamos lá. Ah, ele vai vai pregar em Itu. Quantos pedágios de Sorocaba a Itu tem? Já aparece o preço do pedágio, qual o valor do pedágio. E aí já se calcula uma quilometragem. Eu acho que é o dever de toda a igreja, de todo pastor que vai convidar. Você que é pastor, vai convidar um pregador, vai lá no Google Maps, ou vai lá no Waze, abre o Waze no seu celular, senhor, manda mensagem para ele, o senhor está vindo da onde? Estou vindo de tal cidade. Calcula lá, poxa vida. Fala assim, poxa, ele vai gastar tudo isso aqui. Beleza, ó, o senhor vai ter um gasto de X. Pelos cálculos aqui do aplicativo. E é verdade, não tem como. Porque o aplicativo ele não vai dar a não ser que o camarada. O pastor Anderson está falando de cobrar, mas eu fui pregar na igreja dele lá, ele me ofertou e ainda comeu minha semente depois. Ó, pessoal, eu quero que vocês entendam aqui, ó. O bate-papo aqui tem duas versões. A primeira versão, Ismael é itinerante. A segunda versão do pastor Ismael, ele é pastor de igreja. Agora, ele como pastor de igreja, será certo o pessoal cobrar dele absurdo? Mas, para nós entrar nesse assunto, e aí? Fala para mim da sua igreja, vai lá. Quanto pessoal, ou você quer responder o pessoal? Peraí, que o pastor Eliseu colocou aqui, ó. Moro em Botucatu. Me chamaram para pregar em uma cidade. Falei que pagaria 6 pedágios de gasolina. O pastor me chamou de mercenário. Então, tá vendo qual é a visão do... Como que é? O pastor chamou ele de mercenário. O meu trava, cara. O pastor chamou ele de mercenário porque ele falou que ele morava em Botucatu. Provavelmente, o pastor Eliseu já entrou no aplicativo e falou assim, ó, daqui de Botucatu para ir até essa cidade, o aplicativo já me mostra quantos pedágios eu vou pagar e quanto de gasolina eu vou rodar. Então, esse é o meu gasto. O pastor vendo o gasto, por exemplo, você vai chamar um cara de Botucatu, você vai entender que não está no teto da sua igreja, você vai chamar o cara de mercenário? Para mim é um pastor sem visão. Ou para mim é um pastor que ele quer usufruir do pastor Eliseu, porque sabe que o pastor Eliseu tem uma boa palavra, sabe que o pastor Eliseu é avivalista, sabe que através da vida do pastor Eliseu, na cidade do pastor, da igreja que ele está fazendo, o pastor Eliseu é conhecido, vai vir pessoas de outra igreja, a rotatividade de membros vai mudar, não vai ser só de 40 pessoas que vai no culto, vai ser de 80. Eu vou trazer o pastor Eliseu aqui. Você vem, pastor Eliseu, bater um papo comigo aqui? Agora é o seguinte, sabe qual é o maior problema disso tudo? É que aquelas igrejas, tem igreja que acha que por exemplo, ó, tem irmão que você chama para pregar, às vezes ele não tem condições, irmão. Ele vai na fé, ou às vezes ele tira o arroz, o leite da filha para ir, esperando que vai ganhar alguma coisa em troca, para colocar de volta, e é um Deus e abençoe. Então, mas aí que eu falo, é nesses casos que o itinerante tem que aprender. É por isso que eu tô falando, um valor. É por isso que eu tô falando, não estipular um valor, mas como então? Porque ele vai combinar um valor, ele vai falar, pastor, da última vez que eu fui em um evento, que nem no caso do pastor Eliseu, da última vez que eu fui no evento, eu fui prejudicado. Pastor, não tem como o senhor combinar um valor comigo? Pô, porque o Eliseu mora lá do outro lado. Você tá entendendo? Não tem como o senhor combinar um valor comigo? É aí, itinerante, cantor, itinerante, pastor itinerante, é aí que eu enfatizo. Não é cobrar, mas sim combinar um valor, combinar algo para que você também não saia prejudicado. Você que vive do altar, tá? Nós estamos falando de pessoas que vivem só de culto. Pastor, cantor, que ele está todos os dias em uma igreja, um evento, às vezes, dependendo aí, um dia ou outro que não tem agenda,
Mas você que vive da agenda, você que está no altar diariamente, eu sou a favor sim de combinar um valor com a igreja, porque no começo muitos itinerantes foram frustrados. Você vê muito pessoal depressivo, pessoal fora da igreja. Não entendi, Neto. Você disse que o Eliseu ele já mudou muito. Mudou no qual sentido? Espiritual? No qual sentido? Amadurecimento. Minhas despesas até Sorocaba 350. Quando eu falo, acham ruim. Acham ruim. Porque assim, ó, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas existem muitos líderes religiosos que são folgados. Você está entendendo? Sim. Entra a questão que você falou. Vamos trazer o pastor Eliseu aqui para pregar. Ele traz o pastor Eliseu para pregar, sabendo que a igreja vai lotar. Você está entendendo? Sim, é o que eu vou falando. Ele pega toda aquela parte para ele. Está entendendo? É a oferta de 30. Vou trazer o pastor Eliseu. Ó, pastor Eliseu, colocamos você na live aqui. Aí ele coloca o pastor Eliseu, ele sabe que aquela oferta de 30 não vai ser mais outro 30, vai ser 60. Sim. Nós temos o conhecimento disso. Mas como que faz para colocar isso na cabeça de uma pessoa pessoal? Não é? Ó, eu fui numa igreja, eu não fui me chamaram para pregar numa igreja, eu falei que eu não ia. Então, mas aí... Eu falei que eu não ia. Pronto, acabou. Eu não vou, irmão. Por quê? Porque o camarada queria. Tanto que eu falei, irmão, olha que eu já passei também, pastor Eliseu, Neto, os irmãos que me conhecem. O camarada me chamou para pregar. Aí eu disse, o irmão consegue me ajudar pelo menos no deslocamento? O irmão virou e falou para mim assim, irmão, a igreja não trabalha com isso aqui. Aí eu falei, então, irmão, não dá para mim ir. Eu tô certo ou tô errado, pessoal? Na opinião de vocês. Agora... O irmão me chamou para pregar. Eu disse que eu precisava pelo menos do deslocamento, ou seja, da gasolina, para mim chegar até lá. E ele disse que a igreja dele não trabalhava dessa forma, não poderia me ajudar. Aí eu disse, então não posso ir. Tô errado ou tô certo? Não, tá certo. Só que muita gente não acha que eu tô errado. Então, são pessoas que infelizmente não têm o conhecimento. Entendeu? Não tem uma visão de honra. Não tem um conhecimento ou eles não querem mesmo? Eu acho que aproveitar. Eles não têm a visão de honra. Muitos não têm essa visão de honra. E muitos, como eu disse, muitos querem aproveitar. Como aconteceu no meu caso. Esse pastor, hoje ele já não é mais pastor. Infelizmente se frustrou aí. Mas assim, o que ele quis fazer? Ele quis se aproveitar. O Ismael anda com banda. O outro cantor que eu quero não tem banda. Porém ele cobra X e não vem com banda. Mas o Ismael... ele vem com banda e não fala de oferta. Então eu trago o Ismael com a banda, o cantor aproveita a banda do Ismael e fica tudo certo. Meio que ele faz aquela jogada. Você tá entendendo? É o que o senhor acabou de fazer, desenhar aqui, ó. Eu chamo o fulano, na minha igreja entra 30 todo mês, mas se eu chamar o fulano vai entrar 60 e eu fico com todos 60. É certo isso? É certo isso? Vocês estão assistindo? Então, no lado da itinerância... são pessoas que sofrem bastante. Então, quando houve Mas por que essa visão de mercenário? Então, porque onde entrou? Está estourando, será? Não. Quando entrou essa estipulação de valor, tipo assim, o Ismael Leão estipulou um valor. Nossa, é mercenário. Mas e a história que tem por trás? E as frustrações que ele teve? E os tapas nas costas de Deus abençoe? E a esposa dele esperando ele chegar na casa dele para pelo menos acordar no outro dia e comprar um pacote de fralda pro filho? O pastor não viu. A igreja que hoje está convidando não está sabendo dessa história. Porque eles entram, até porque a gente não desabafa no Eles entram naquela questão que Deus prepara condições. Então, é isso que eu estou falando. Então, Deus está te usando para preparar, pastor. É Deus que prepara, mas Deus vai usar uma pessoa. Então Deus está te usando para fazer essa agenda para mim poder ser o suplemento da minha casa. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, assim, são pessoas que não têm esse tipo de visão. Agora vamos para o outro lado. Uma pessoa que tem visão. Hoje eu vou citar um pastor aqui. Ele é de Jundiaí, pastor Júnior Souza, um pastor amigo da Assembleia de Deus Rompendo em Fé. Ele me convida. Pastor Ismael, o senhor tem data para esse dia? Sim. Amém. Tô indo. Acabou. Não precisa, sabe, aquele negócio. Então, pastor, sabe aquele constrangimento? Então, pastor, eu tô indo, hein?
Meu custo, meu gasto. Não tem meu custo, meu gasto. Porque é uma igreja que tem visão de honra. O Kevin disse assim para mim, ó, você foi certo sim de não ir. Então tem lugares que a gente abre exceções. Sim. Sim, abre exceções. Um ponto aqui que o pastor Eliseu, que a gente queria entrar, que o pastor Eliseu citou aqui, ó. O problema, meus amigos, é que as pessoas chamam os famosos, fazem até o que não pode. Esse ponto do pastor aqui que ele levantou, é verdade. As pessoas, é o que eu falei. É o que nós estamos falando aqui, pastor Eliseu. O pastor, ele quer trazer o pregador X. E ele vai lá e ele faz as tripas corações para tentar agenda com esse pastor. Por exemplo, ele é frustrado nessa agenda. Não conseguiu. Só que ele já tem o valor levantado. Já fez tudo lá, o pastor... Já aconteceu isso, de pastor falar assim, nós tentamos, o cara falou, nós levantamos recurso, o cara falou que não pode. Aí ele vai atrás do pastor Cleito. Vamos chamar o pastor Cleito, então. Só que todo aquele recurso, ele não... Que estava pensando no pastor, ele não pensa em você. Você está entendendo? Porque aquele pastor tem seguidores, porque aquele pastor já está na mídia. Não, ele não está pensando na palavra produtiva, na semente que o pastor vai trazer para a igreja. Ele está pensando no status, no volume de membros. Que vai arrecadar. Porque se eu chamar o pastor Cleito, não vai vir as 80 pessoas, vai vir pelo menos umas 15. Uhum. Então, todo aquele recurso que eu levantei, eu não vou abençoar o pastor Cleito. Entendeu? Eu vou reter aqui. Sim. E para o pastor Cleito eu vou dar uma gasolina. Você está entendendo? Então tem pastores tem igrejas que funcionam desse jeito. Agora tem esse contraponto que a gente está levantando. De igrejas que tem essa visão de honra independente de qual seja o pregador. De quem seja. Entendeu? Já fui em eventos que a igreja tem essa visão. Me chamou vários pregadores, eu olhei no cartaz e falei, nossa, só eu que não tenho Instagram assim, estourado, só eu que não tenho Facebook assim, não tenho uma página, não tenho seguidores, não tenho nem canal no YouTube. Mas todos os que estavam no cartaz tinham. E eu fui honrado da mesma forma. E eu fui honrado como todos eles. Você acha certo um pastor ter salário? Pastor Anderson está perguntando aqui, ó. Pastor Anderson, procura, dá um Google aí no seu telefone e no Google e Voz e coloca assim, ó, qual o salário de um pastor hoje? O Google vai informar para você. E coloca assim, qual é o salário de um padre hoje? Pode colocar aí. Qual que é? Eu não sei não. Ele vai dar um Google lá, coloca aí, dá um Google aí rapidão, que se eu colocar aqui vai sair. E aí, pastor pode ter salário ou não pode? Qual o pastor? O pastor itinerante, assim? O pastor que é co-pastor, o pastor que é o obreiro, o pastor que é da igreja, que serve a comunidade. Não. Aquele que acorda cedo, vai lá na casa do membro, depois no meio-dia ele já está na outra casa. Aí 6 horas da tarde ele está no hospital, aí 4h30 ele está chegando na casa dele para tomar um café, porque 6 horas ele tem que estar no culto. E 7h30 vai começar o culto. É esse pastor? Você acha que ele não é digno de um salário? Você que está nos assistindo, você acha que esse pastor que serve a comunidade, que ora pelos enfermos da sua igreja, que ele dá atenção, está no WhatsApp ali, a pessoa liga para ele, pastor, estou na UTI, estou indo aí. Pastor, morreu fulano, o senhor faz o culto fúnebre? Estou indo aí. Não tenho tempo para nada. Só tenho tempo para servir a minha comunidade, para que as minhas ovelhas sejam curadas, tratadas. Eu quero que você me responda aí. Esse pastor não merece um salário? Esse pastor não merece ser honrado pela sua comunidade? O senhor acabou de falar que a pastora Cris foi honrada ali. E se hoje ela só se dedicasse só às mulheres da igreja, você acha que ela não deveria ser honrada pelas mulheres? Eu sempre falei porque eu acho certo um pastor ser porque ela não vai ter tempo de buscar um recurso financeiro. Eu queria que meu pastor tivesse um salário hoje. Eu queria que ele deixasse a empresa dele na área de salão de cabeleireiro, eu queria que ele deixasse. E hoje eu queria, pastor André, de coração, eu queria que meu pastor tivesse um salário. Eu queria que a igreja tivesse condições hoje, e eu creio que em nome de Jesus bancasse um salário digno para ele, digno. Quanto você acha que um pastor que vive pela obra, quanto você acha que ele deveria ganhar hoje, pelo menos? O pastor Anderson está aqui, ó. Se o itinerante não pode cobrar, acredito que o pastor também não pode ter salário. Então, quando você cobra, pastor Anderson,
Porque, na verdade, a diferença do pastor de igreja e o pastor itinerante é que o pastor da igreja ele não cobra para ir na casa do membro, ele vai por amor. Ele deixa de fazer as coisas dele, com a esposa dele, com os filhos dele. Às vezes ele tá lá, acordou, vai tomar um café com a esposa, com o filho. Quantas vezes Pera aí, filho, o fulano tá ligando aqui, eu tenho que ir na casa dele agora. Não tem valor monetário para isso, gente. Não tem. Agora você tá sentado na sua casa, só esperando o WhatsApp tocar. Twinkling. Tem agenda para amanhã? Tem, 3 mil. Aí vai lá, liga o Play 4, joga, fica o dia inteiro jogando. Você não quer buscar um recurso, você tem tempo para buscar recurso financeiro e monetário para sua casa. Entendeu? Você pretende ter um salário? Eu pretendo ter um salário. De quanto? De quanto a igreja puder. Eu acho que eu queria ter o maior salário. Quanto que... Não, é sério, estamos falando de valores. Não. Qual o valor que você acha que um pastor hoje que vive da obra, que dedicado ali, que está ali, acorda de manhã, por exemplo, você pega eu não conheço assim intimamente, mas vamos lá, eu gosto de usar o pastor da DNA, porque é um pastor assim que ele tem, você viu como que é o trabalho dele? Tem até um mercado lá, beneficente para os membros da igreja, dinheirinho virtual, né, que eles dão para eles ir lá comprar as coisas. Tá. Ele entra, tem um horário que ele vai para o escritório, para o gabinete dele para atender as pessoas. Um cara que vive disso mesmo, atendendo as pessoas, quanto você acha que ele deve ganhar? Eu acho que ele deve ganhar o maior salário que a igreja pode honrar. Fala o valor. Não, é o maior salário que a igreja pode honrar. 10 mil? Quanto que você acha maior salário? O maior salário que a igreja pudesse falar assim, ó, vamos fechar para o pastor X. Ou X 15 mil, 25 mil, 30 mil. O maior salário que a pessoa pode honrar, porque isso não tem custo, gente. Isso não tem valor monetário. Pastor Neto, pastor André, que são pastores aí de presidente de igreja, o que você acha? Você acha que um pastor ele tem que ser assalariado mesmo? Até quanto você acha que é digno? Um salário para um pastor, você acha, seria legal um pastor hoje ganhar X para pastorear a igreja de Cristo. O que vocês acham nessa linha de pensamento aí, junto com o pastor Ismael? O pastor Ismael, que até 15 mil estava bom, né? Pelo jeito ele quer tirar uns 15 lá. Quando eu sirvo a minha igreja... Vai dando uma olhada, o seu mexe, o meu não mexe. Tá? Eu vou servir a minha igreja ao ponto deles falarem assim que eu mereço o maior salário que existe da cidade de Tu. É isso. É o quanto você coloca de sentimento, é o quanto que você vive para aquilo. Entendeu? É a sua intensidade. Qual é o preço da salvação hoje? Não tem preço. Por quê? Porque ele morreu de graça, irmão. Foi de graça, foi por amor. É o tanto da intensidade para a intensidade. Você está entendendo? Qual é o preço da salvação? Pastor hoje? Neto falou, eu aqui, 30 mil. O pastor Leandro Cardilho está falando, eu sou contra ganhar salário. Sim, sou a favor de premenda, um auxílio. Se possível, uma semente mensal de amor. Tem pastor. Depois ele não quer que o Kevin fique atormentado dentro da live. Depois ele não quer. O obreiro é digno. A nossa irmã Isabela disse, o obreiro é digno do seu salário e ponto. É o que a Bíblia diz, ou seja, digno. Quanto mais ele se esforça, mais ele vale. É a visão daquilo que você passa para aquele que está te assistindo, daquele que te acompanha. Entendeu? Os irmãos que eu falo. Tem pessoas que não são da defesa da fé, que vão escandalizar se você chegar lá e falar assim, ó, essa oferta aqui não é para a igreja, essa oferta é para o meu pastor. O pastor antes perguntou assim, ó. O senhor está entendendo? Sim. Vai da visão de cada um. Porque essa pessoa que vai ver você dando uma oferta para o pastor André vai escandalizar ou vai se sentir aborrecida, ferida, porque você está dando uma oferta para o seu pastor, mas ela não vai assistir o pastor seu, o quanto ele se dedica em oração por você. O quanto você ligou para ele dizendo, pastor, estou com um problema no meu casamento, o senhor pode vir aqui agora? Ó, pastor, não estou falando no seu caso, mas tem caso, pastor, o cara tá com a faca aqui. Pastor, meu marido saiu de madrugada e não voltou faz 3 dias. O senhor pode procurar? Mas isso o pastor de verdade, né, cara? Então, isso que eu tô falando. Porque, eu vou falar pra você, eu peguei dengue, eu e minha mulher e minha filha fazendo correria. Sem mentira nenhuma. O pessoal da minha igreja, às vezes eu abri a porta,
a porta da minha casa tinha saco de miojo pendurado no portão, Então. entendeu? Suco natural, líquido. Meu pastor trouxe um fardo de todinho, de coisa, sem eu pedir nada. Então. Visão pastoral. É a visão de honra, visão de quanto você é importante para o corpo. Pastor Anderson disse assim, ó, o itinerante que arrisca a vida nas estradas não pode pedir uma oferta, estipular um valor? É aí que eu tô falando, pastor Anderson. É o seguinte, vamos lá, vamos voltar nessa parte. É isso que eu tô falando. A gente já sofreu demais. Provavelmente você também já deve ter sofrido demais. O que acontece hoje? Ou a igreja local, ela tem um teto de gasto. Sim. O pastor vai lá com a equipe, né, da coordenação, da coordenação fiscal da igreja e fala assim, qual é o teto que a gente pode conseguir aqui abençoar um pregador? Entre um consenso, pastor, aqui o teto da nossa igreja a gente consegue abençoar até R$300, vamos lá. O que o pastor vai fazer? Ele vai chamar um cara de 600? Para que ele vai chamar um cara de 600? É a visão. Depende. Por que ele vai chamar um pastor antes lá do outro lado, se só o gasto do pastor antes é 300? Não compensa. Você está entendendo? Então, o itinerante já sofreu demais com isso. Porque tem pastor sem noção. Que ele não vai lá com o pessoal da igreja dele, da coordenação, e fala assim, quanto que entra aqui, fora os gastos do nosso aluguel, das contas, o quanto entra aqui que a gente pode abençoar um irmão? Ah, pastor, a gente pode abençoar um irmão de R$300. Então vou procurar um irmão aqui, porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Vamos procurar um itinerante da nossa região que consiga nos atender nesse valor. Pode ligar para o pastor Eliseu, pode ligar para o pastor Cleito. Pastor Cleito, o teto da minha igreja é R$300. Senhor, viável. É viável o senhor vir por esse valor? Não é, pastor, porque eu gasto, só de gasto eu tenho R$300. Vamos deixar para o Amém. Vamos deixar, vou fazer um evento aqui, vou tentar levantar, mas amém, Deus abençoe. Cara, isso aí é... Mas é errado ou não é errado? Eu acho que não é errado. Ele estipular um valor. Eu acho que não é errado. Dependendo da igreja que ele... Isso que nós estamos falando. Dependendo da igreja que ele vai. Você acha que pode mudar a oferta? Por exemplo, eu vou pregar numa igreja com 700 membros. Cobrar 400, tá? Aqui na região. Mas eu vou pregar aqui na igrejinha com 70 membros. Vou cobrar uns 50 contos. Sim. Você acha que tem que ser assim? Porque o itinerante ele vai ter a visão. Então não é errado quem tem uma assessoria. Porque a assessoria ela vai conforme o evento. É um evento com tantas pessoas. É um congresso. É culto das mulheres. É chá das mulheres. Você está entendendo? Não, pastor Neto. O que ele está falando? Ele falou, quer 150... Em 30 minutos vai trabalhar. Ei, pastor Neto. Pastor Neto é fogo. Então, vamos lá. Aí você começou a pastorear. Vou dar só uma cutucada no pastor Neto aqui. Pastor Neto, quer 150 em 30 minutos, vai trabalhar. Aqui, ó, no comentário, ele já tá no final, meio que no meio aqui já. Quer 150 em 30 minutos, vai trabalhar. Pastor Neto. Em 30 minutos ele conseguiu esboçar em que 5 horas de dedicação à palavra que o senhor não viu, pastor Neto. Camarada, antes de chegar na sua igreja, ele jejuou, ele orou. Isso que eu estou falando da minha parte. Ele vai esboçar o texto, vai esmiuçar, ali ele gasta horas para em 30 minutos ele jogar o sermão no púlpito e pregar a melhor mensagem na sua igreja. O que você acha, pastor Neto? Pastor Neto. O que você acha disso? Pastor Neto. Mas, voltando à nossa linha de raciocínio aqui, é isso que a gente está falando. Depende do evento, depende daquilo que... Como é que você vai chegar numa igreja? Vamos voltar lá no meu caso lá. Uma igreja de 13 pessoas. Como é que você vai chegar lá e pedir R$700? Já pediram? Como assim? De você? 700? Já. E você fez o quê? Amém, Deus abençoe. Vamos preparar uma outra ocasião. Se é essa o valor que você está estipulando, que você consegue vir, né? Menos que isso o senhor não consegue? Não consigo. Então, amém. O Harrison está falando aqui, ó. Tem pregadores que cobram tanto, mas na hora da pregação não tem um batismo com o Espírito Santo. Tem pregadores que cobram tanto, na hora da pregação não tem uma pessoa batizada com o Espírito Santo.
que você acha? Então, aí que eu tô falando, volta no Pastor Neto lá, sei. Olha lá, volta no que o Pastor Neto falou. Ele se prepara só para aqueles 30 minutos. Entendeu? Então ele não tem uma vida de jejum, ele não tem uma vida de oração. Ele tem uma mensagem também não sei se vocês já viram, lá na De Perus, do Nerildo Ossioli, que ele fala que tem dia que Deus não quer fazer. E aí, como é que ele faz? Ele está dizendo que é frieza total, micro-ondas puro. Ô, Pastor Neto, o Leandro Cardilho está dizendo aqui, ó, um sermão de 30 minutos, há quem diga, leva 20 anos para ser ministrado. O que você acha disso? Olha lá, ó. o Kevin pontuou aqui, ó, faço evento todo mês, não existe cantores no meio gospel por menos de 5 mil, pregadores por menos de 3 mil, não existe mais, famosos, não. Tá vendo? Você tá vendo aqui, ó, ele faz evento todo mês, e não existe cantores no meio gospel por menos de 5 mil. Por quê? Porque o Kevin vai trazer... O Kevin trabalha com uns eventos grandes, hein? Tá. Aí você pergunta pro Kevin, qual é o intuito do evento dele? Ô Kevin, fala pra mim, qual é o intuito do evento? Do seu evento? Tá na live e responde pra nós aí, qual é o intuito do seu evento? Qual que é o propósito que você tem trazendo esses grandes pregadores, essas grandes cantoras de renome dentro da sua igreja? Qual é o intuito? É encher a igreja. É deixar a igreja bonita, cheia de pessoas. Eliseu Silva está dizendo, minha opinião, pastores que vivem da obra, Deus prepara o que necessita. Mas está na Bíblia, Mateus 10:8, de graça recebeste, ai meu Deus do céu, de graça dai. O dom da palavra pregar de graça, o dom de louvor tem que louvar de graça. O que vocês acham, vocês que estão na live, Eliseu. dessa Eliseu, vou aparecer você já na Eliseu, dessa opinião de Eliseu? O que vocês acham? O que vocês acham desta opinião de Eliseu? De graça recebeste, de graça dais. O que você acha disso? Então, aí, porque daí ele está usando a Bíblia, né? Ele está falando do Os irmãos não vigiam. Mateus 10. Aí precisa. Assim, ó. Como a maioria dos pastores, ou você que vai citar a Bíblia, aí precisa trazer muito o que diz o contexto. Né? Por que Jesus estava falando de graça dai, de graça recebeste? Ou de graça recebeste, de graça dai? O porquê que ele estava dizendo isso? A gente tem que ler o contexto. Entendeu? A gente tem que ler o porquê que ele está dizendo. Qual é o assunto que ele está abordando que ele chega nessa frase. Sim. Porque pregar uma frase e jogar aqui para nós, num contexto, numa conversa... Olha aí, Eliseu, ele está respondendo. Entre onde o assunto é cobrar para pregar, né? Ou pregar, ou cobrar para cantar, trazer um texto deste, precisa saber qual é o contexto que Jesus está falando ou enfatizando. Qual é o assunto abordado ali e qual é o texto abordado. Até porque assim, no que a gente está falando aqui, o que a gente está falando aqui é uma coisa assim que a gente não vai achar muito na Bíblia, não vai achar muitos textos, se é certo ou se é errado. Entendeu, irmão Eliseu? A gente não vai encontrar na Bíblia assim, um texto que vai falar assim, é errado, é pecado. E também não vai achar um texto que vai dizer assim, a Bíblia está falando que é certo, é justo. Nós não vamos encontrar na Bíblia. O que nós estamos tratando aqui são assuntos discernentes à obra de Deus, mas em relação a algo pessoal, né? A algo cultural também. Porque tem igrejas que, como o pastor levantou a tese aqui, quem está errado? É o que cobra ou o que está pagando? Ou quem chama e paga. É aí que a gente quer entrar. Entendeu? Nessas questões que a gente quer entrar. O Kevin respondeu você aí, ó. Cadê? O Kevin disse, o meu intuito é almas e propagação do evangelho. Ainda ele colocou assim, lá vem os mimimi. Mas você acha que é necessário tudo isso? Então, aí, ó, isso que eu tô falando para você. O intuito dele é almas. Então, assim, Kevin, peraí. Por que, Kevin? Porque ele falou assim, ó, quando surgiu essa pergunta sua, o Ismael falou aqui, por que não o irmãozinho ali, o irmãozinho aqui, que também... qual é o intuito disso tudo? É isso que eu estou falando. Ó. É uma pergunta que o Kevin pode responder. O pastor Cleiton ele não vai cobrar 5 mil, então você vai economizar na sua igreja 5 mil reais.
Mas a questão é, não vou arrastar a mesma multidão que Isso, o trovão vai arrastar. então o intuito do Kelvin não é só almas. O intuito do Kelvin é levantar os 5.000 para pagar o trovão. Tá certo isso, Kevin? Essa é a pergunta, Kevin. Entendeu? Você está trazendo o trovão, anunciando o trovão, vai vir um círculo maior de pessoas para ver o trovão, e nesse dia, entendeu? Com a oferta que é levantada no culto, o arrecadamento monetário da oferta, da cantina, daquilo que foi vendido, é um recurso para pagar o trovão. Porque se você chama o pastor Cleiton, não vai vir esse fluxo de pessoas, entendeu? Não vai vir o fluxo de pessoas que você quer atingir, entendeu? É esse o assunto que nós estamos falando. Não está falando se vai ter batismo com o Espírito Santo, se vai ter salvação de alma. Até porque se o pastor Cleito pregar, outro vamos pregar, a palavra de Deus, e ela fizer efeito na vida de um coração de que estiver ali, a pessoa vai aceitar Jesus. Independente se tem Independente batismo ou não. se vai ter batismo ou não. O assunto é, se você está fazendo, você faz esse tipo de evento para atrair mais pessoas do fluxo rotativo da igreja. Qual é a igreja que você congrega? Quantas pessoas vai no culto? Aí você faz um evento desse, vai mais pessoas. Você está entendendo? É isso que a gente está falando. É certo? É errado? O pastor Anderson disse assim, então quer dizer que se eu tiver condição financeira para trazer um conhecido, estou errado? Olha, colocou aqui, ó. Quem disse que é a igreja que paga nossos eventos? Temos empresários que abençoam. Então vamos entrar nessa questão aqui, pastor Cleiton. Ó, ele está dizendo que os empresários abençoam, certo? Então se o empresário abençoou, ele tem que concordar conosco que a maior rotatividade de pessoas que foi ali, pelo menos ofertaram de 10 a 20 reais. Entrou mais oferta do que num culto normal. Sim. Certo? Certo. Então o empresário já pagou o trovão. Então entrou mais o 30 reais, que era o fluxo, entrou mais 60. Livre. Ficou tudo para a igreja. Ficou tudo para a igreja. O que a igreja faz com isso? Talvez lá na igreja do Kevin tenha uma obra social. Sim, um trabalho assim. é isso que eu estou falando. Então qual é a finalidade? É para obra social? O pastor Anderson... Qual é a finalidade? Você está entendendo? Já que tem um empresário que paga, então qual é a finalidade da igreja? Fora batismo com o Espírito Santo e salvação de almas. Nós estamos falando do valor financeiro. Do financeiro, Kevin. Não estamos falando do espiritual. Pastor que cobra, é certo cobrar, para que cobra? A igreja que paga, para que paga? Qual é Qual é o foco? Foco. Qual é o foco do cara pregar? Qual é o foco da igreja trazer e pagar? O pastor Anderson está dizendo assim, ó, quer dizer que se eu tiver condição financeira para trazer um conhecido, estou errado? Não está errado. Não. Você está entendendo? Não está errado, pastor Anderson. Aí que nós vamos voltar lá na festa de São João. Para que existe a festa de São João? Qual é a finalidade? Você vai trazer um pastor que está na mídia hoje, o empresário da sua igreja, pastor Anderson, vai beneficiar. O senhor sabe que vai entrar um maior número de rotatividade de oferta. Para qual finalidade é isso? Você está entendendo? É para fazer um mercado solidário? É para você abençoar uma comunidade carente? Entendeu? Aí, entendeu? Aí a gente vai é para isso que a gente quer entender. Qual é o intuito? O Neto tá falando falácia. Hã? O Neto falou assim, falácia. Falácia do que será? Sei lá, o Neto é louco. Vai lá. Não faça evento para dinheiro. Nossa igreja é grande, abençoada. Nossa igreja tem obra social. Damos cestas básicas, ajudamos famílias. Então o evento é para isso. É isso que eu estou falando. Você traz um cantor famoso e toda a arrecadação que tem no culto, fora a oferta normal do culto de ensino, por exemplo. Vamos colocar aí, você congrega numa igreja abençoada, Assembleia de Deus. Tem o culto de ensino lá, não tem? Tem. Qual é a rotatividade no culto de ensino? Vem 350 pessoas no culto de ensino? Não. Fala a verdade. Vem 500 pessoas no seu culto de ensino? E quando vem o trovão? Aí vem. O pastor Anderson disse assim, ó, devemos reconhecer que Deus levantou grandes homens, por isso tem grandes preços. Tipo assim, por isso o preço é caro. Então quer dizer que eu não valo nada.
Que isso, mano? Então tá... Quer dizer que... Pronto, acabou comigo. Ai, meu Deus do céu. Ó, a igreja grande tem inveja das pequenas. Verdade isso aí. É verdade. Igreja grande tem inveja das pequenas? Em qual sentido? Eu acho que igreja pequena hoje, vamos usar esse termo, ela conserva mais o óleo que eu falo, aquela graça, aquela Sim. presença de Deus. A igreja pequena, ela faz eventos melhores que as grandes, na minha opinião. Sim. É mais gostoso, é uma realidade. Eu acho que tudo depende da visão de quem está na frente. Aqui eu concordo com o Neto. Aqui eu falo para você. Pastor Sérgio Donizete. Um dia tinha uma foto no Facebook dele, quando a igreja era ali na rua Porto Feliz, onde foi a Assembleia de Deus Defesa da Fé. Ele colocou em cima assim, ó, escrito assim, ó, saudade de quando era uma lata sardinha e conservava o óleo. O que ele estava querendo dizer? Porque hoje você chega na igreja do Sérgio Donizete, é 1.000 pessoas sentadas. Então, só que aí depende da visão dele para 1.000 pessoas. Você está entendendo? Eu acho que depende da visão, porque eu participei, como eu falo, eu já participei de igreja grande que todo culto era maravilhoso. Todo culto, a unção descia. Por quê? Porque era a visão do pastor. Era a visão de quem estava na frente. Entendeu? A unção descia, independente se era um obreiro que pregava. Às vezes era um cooperador que estava pregando. Quando ele chamava para frente, vinham as pessoas. Eu estou falando de um fluxo de culto, que era quarta e sexta, e domingo de manhã. A frequência dos cultos lá era de 450, 500 pessoas. A igreja tinha 1.200 metros quadrados, só o barracão. Eu era o ministro de louvor e todo culto era um culto abençoado, pentecostal. E a igreja saiu de uma ONG. Da ONG foi para um barracão que cabia mais ou menos umas 180, 200 pessoas. E desse barracão foi para 1.200 metros quadrados. E a essência sempre foi a mesma. Você acha que depende do líder? Eu acho que depende muito do líder, quem está à frente. Porque a igreja, eu acho que depende muito da visão. É a cara do pastor. Eu acho que depende muito da visão, porque assim... O que você acha disso, pastor Neto? Vai da essência do pastor. Porque é como quem falou aqui? Pastor Neto. Não, quem falou aqui, falou assim, não é o lugar, mas é a pessoa que faz o lugar. Sim. Você está entendendo? É a pessoa que faz o lugar. Mas assim, ó. O Espírito Santo mudou porque era só quase 120. Depois que Pedro prega, 3.000. E você entendeu? A essência do Espírito Santo mudou ou foi a gente que mudou? Ó, o Kevin Lima tá dizendo que o Fernandinho vai ser tremendo. E a Camila Barros também. Aí, tá vendo? Que ele vai levar lá na igreja dele. Lá. É bom, pô. Eu não acho errado. Entendeu? Ele falou que a igreja não vai cobrar R$1, que a igreja não cobra para entrar. Vai ser um culto. Isso é top. Mas aí a igreja tem condições. A igreja dele, ele falou que a igreja é uma igreja grande e abençoada. Então, a igreja tem condições de trazer um Fernandinho. Quanto, Fernandinho, para trazer o senhor aqui no nosso culto? Como é que faz? Eu moro em BH. Ele mora em Belo Horizonte. Para mim as passagens ficam X, o hotel fica X. Amém. Deus abençoe, pode vir. A igreja tem condições. Você está entendendo? A igreja tem condições para isso. E isso é louvável. Amém. O pastor Neto disse assim, quem que é o pastor que não quer uma igreja grande e cheia, mas com coerência? Isso que eu estou falando para você. Mas você concorda que tem muita igreja grande hoje que perde a essência de quando era pequeno? Desculpa aos irmãos, desculpa ao pastor, né, que postou isso aí, mas assim, ele precisa... Aonde está o óleo conservado? Você entendeu? Não está nesse caixote. Não está, irmão, no caixote. Infelizmente está na pessoa. Entendeu? Ele precisa resgatar aquele óleo que estava lá. Entendeu? A gente não pode se limitar à parede. Aqui, agora vamos ficar aqui então, vamos ficar aqui, pastor Cleiton, com 200 pessoas aqui dentro, porque se a gente for para um lugar que cabe 400, vai esfriar. Não vai esfriar. Se manter acesa a chama dos 200 num lugar de 400, eles vão fazer 800.
Mas dobra, né? Quanto maior, mais é dado, mais Isso que eu tô falando. Não, mas é isso que eu tô falando. A essência tem que continuar. Então não é um lugar assim, agora nós estamos num lugar de 1.000 metros, esfriou. Esfriou por quê? Eu preciso entender por que está esfriando. Não sei se está esfriando, né? Tô Entendeu? falando assim. Sim, isso que eu tô falando pra você. Não, eu tô dando exemplo. Eu tô falando que eu vi Eu a tô dando postagem exemplo daqui, dele. não, eu tô dando exemplo daqui do pastor que falou que igrejas grandes têm inveja de igreja pequena. É o pastor Neto. Não foi, pastor? Nem todo pastor de igreja grande tem inveja de igreja pequena. Pelo contrário, vai dar graças a Deus. Graças a Deus nós saímos desse recurso. Por quê? Porque estava nos limitando. Como que você vê a sua igreja hoje? Você como pastor presidente, que não deu tempo de você contar a sua história, Sim. mas pessoal, hoje ele é pastor presidente da igreja Bethesda Church. Vamos lá, a sua igreja, pelo que eu vi assim, ela é uma comunidade, é assembleia, como que é? Aí você quer usar qual termo? Ela é uma assembleia. Quando a gente faz uma reunião só com os membros, ela se torna uma assembleia. Sim. Agora, quando é um culto, é uma comunidade, onde vai muitas pessoas. Onde vai e frequenta as pessoas. Por que eu falo? Porque Você fala o estilo, fala o estilo. Porque você falou da sua estratégia. Sim, não, o estilo da igreja. Tá. O estilo da igreja, se ela nós viemos da raiz pentecostal. Sim. Entendeu? Assembleiana. Ela tem a cara de comunidade, porém tem a raiz. Sim, nós preservamos a raiz pentecostal, a raiz assembleiana, que é a primazia, é a palavra de Deus. A nossa frase, desde quando a gente começou na garagem, vai faltar tudo, irmãos. Vai faltar o músico, vai faltar o pregador, vai faltar, mas não vai faltar a palavra aqui. Vai faltar o obreiro da porta, vai faltar a energia do culto, mas naquele dia vai ter a palavra de Deus. Você costuma abençoar quando os irmãos vão lá? A gente a gente reuniu com o pessoal, no começo não. Sim. No começo a gente não tinha estrutura nenhuma. Sim. Entendeu? Agora, como pastor, eu fiz uma reunião, montamos uma equipe de como é que chama? Equipe fiscal. Sim. Que coordena, né? Sim. A entrada, a saída de oferta, dízimo. E aí eu fiz essa pergunta para eles. Agora eu posso chamar um pregador, amigos, pessoas que vão entender o nosso momento agora. E eu posso estipular qual é o valor. Por quê? Por que eu pergunto? Por que eu não dou a ordem para eles lá e falo assim, não, vai ser 300, pode colocar aí. Porque eles também dizimam, eles também ofertam. É um direito deles. Você disse no podcast passado que é errado usar o dízimo da igreja para ofertar a vida de um pregador. Sim. Sim. Mas por que você acha que é errado, na sua opinião? Por causa que a palavra diz. E aí que eu falo, depende muito da necessidade do pastor dirigente. Depende muito da ocasião do pastor dirigente. Porque o dízimo, ele é mandamento. A oferta, ela não é um mandamento. Hoje, a oferta, ela é voluntária. A oferta é aquilo que vem do coração. E Deus, 1 Coríntios 9, vai dizer que Deus já propôs no coração. Mas quando você era itinerante, você tinha essa mentalidade? Não tinha essa mentalidade. Eu não tinha essa mentalidade, não. Eu não tinha essa mentalidade. Até porque nós não entrávamos afinco dentro da coordenação da igreja, dentro da visão da igreja. A gente não perguntava para o pastor. A gente nem pergunta para o pastor, porque hoje eu ainda prego. E eu não fico perguntando para o pastor essa oferta aqui é de dízimo, essa oferta aqui é oferta. Eu não pergunto por quê, porque depende muito da necessidade de quem está na frente. Depende muito da estrutura que você vai. Você está entendendo? Eu já vou contar um caso aqui que aconteceu. Conta aí, pô. De um pastor que me abençoou com uma oferta de R$2.000. Porque o pessoal aqui não vai deixar você contar essa história. O pastor me fez uma oferta de R$2.000. Eu olhei para a estrutura do lugar. Eu falei assim, ele fez das tripas corações, como vou usar essa linguagem, ele fez das tripas corações para me abençoar com R$2.000. Sim. Eu não posso levar esses R$2.000 para casa. Eu preciso dar a oferta para essa igreja continuar se estruturando. Foi o que eu fiz. Você deu para a igreja. Falei, pastor, vou ofertar na igreja, pode também? Porque eu esqueci de ofertar na hora do ofertório. Ele falou, pode, Vaz. Aí o Pix que ele tinha feito para mim, eu devolvi para a igreja. Ele falou, louco. Mas, falei, não, é uma oferta para a igreja. Para que o Senhor possa continuar estruturando esse lugar. Por quê? Pelo esforço que vocês fizeram.
Você tá entendendo? Sim. Foi o que Deus colocou no meu coração. Foi a visão que eu tive. Poxa vida, olha a estrutura desse lugar. Não está pronto ainda. Porque o sonho de todo pastor é ter uma igreja pronta. Uma igreja estruturada com um som bom, com uma boa pintura, com um bom púlpito. É o sonho de todo pastor local, de ter uma igreja estruturada, de uma igreja bonita. Aquilo que Deus colocou na mente dele, na visão dele, que ele orou, que Deus colocou. Mas é complicado você levantar. Até você chegar naquilo que Deus deu para você como visão, para você levantar esse recurso é complicado. E aí você vê um pastor que quer te honrar sem ter condições. Ele fez lá com os irmãos e foi lá e te abençoou. E você, hoje, como pastor, a gente entende. Mas se fosse um itinerante Ismael lá atrás, muito lá atrás, eu ia pegar os R$2.000 e ir embora. Ó, o Kevin disse assim, ó, tem pastor que as igrejas estão mirradas, não fazem nada para melhorar. E ainda reclamam das igrejas que estão em movimento. Isso é inveja. Eles precisam trabalhar para ganhar alma. O que tem de pastor que me liga para os meus amigos que vêm aqui ir na igreja deles é lamentável. Você está entendendo? Ou seja, o camarada ele tem que se movimentar, fazer alguma coisa. O que você acha disso? Como assim se fala, o pastor da igreja? É. Pastor local? Sim. Por exemplo, no seu caso, você é pastor hoje. Sim. Mas vem cá, vamos lá. Você vai trazer o Eliseu de Paulo. É. Tá? Nem sei se ele está na live ainda. Ou o Kevin. Porque o Kevin é um camarada que está para cima e para baixo. Sim. Tá, você vai trazer o Kevin lá na sua igreja, lá 300 conto, um exemplo. Tá. Sua igreja hoje tem condições de dar 300 Minha igreja hoje não tem condições. Mas você sente, vou dar um exemplo para você. Sente vontade de eu vou trazer pessoas até com mais. Essa é a nossa creio. visão. Vou dar um exemplo. Mas então você joga limpo, Kevin. Ó, queria que você viesse aqui, cara. Sim. Mas eu posso te abençoar com 100. Sim. Os pastores que foram lá, deixa eu ver, o pastor Anderson foi lá com a esposa. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, eu vou contar um caso que aconteceu. Obrigado, Harrison. Obrigado pelo elogio, tá? Sabe que eu amo sua vida. Olha o que aconteceu. Nós tínhamos um teclado na igreja que foi emprestado de um músico que toca com a gente. Ele chegou em mim e falou assim, fazia muito tempo que esse teclado estava lá. A gente utilizava do teclado. É um teclado que era emprestado porque ele sentiu no coração de deixar lá. Sim. Ó, enquanto eu não uso, vou deixar aqui. Sim. Chegou essa semana, ele falou, pastor Ismael, o senhor não tem interesse de comprar o teclado? Porque eu preciso ampliar o meu set de guitarra, eu sou guitarrista e eu estou interessado em vendê-lo. O senhor não quer comprar para a igreja? Eu disse assim, o nosso foco ainda não é os instrumentos. Eu não posso tirar. Quanto você quer no teclado? Eu quero R$3.500. Eu não tenho. Eu não posso tirar da igreja R$3.500 para comprar um teclado. Sendo que a gente ainda tem que estruturar a luz, a gente tem que estruturar o som da igreja, a gente tem que colocar Tem outras prioridades. Meu intuito, agora se você quiser vender para outra pessoa, fique em paz. Ele foi lá e falou, tudo bem, se aparecer um comprador eu posso vender, então vai prejudicar? Não vai prejudicar, querido, fique em paz. E ele vendeu. E a igreja perguntou, mas pastor, por que o senhor não comprou? Porque não é a nossa prioridade ainda. Mas por que o senhor não traz o pastor Eliseu? Por que o senhor não traz o pastor fulano, ciclano? Porque não é a nossa prioridade ainda. Eu não posso prometer para o pastor que eu vou honrá-lo e deixar a casa de Deus perecer. Entendi. Você está entendendo? Eu não posso tem deixar... que fazer aquilo conforme as condições da casa. Nós vamos fazendo conforme... Você está trabalhando, por enquanto, conforme as condições. Nós vamos trabalhando internamente. Quando a igreja tiver condições de trazer um Fernandinho igual o Kevin, você vai trazer. Claro. Vai pagar, porque obviamente, não é errado. Obviamente. Só que a minha visão é o seguinte, é assim, ó, pastor... Vê se tem aí, porque... Eu vou falar, por exemplo, pastor Cleito, o senhor pode pregar na minha igreja? Automaticamente, você não vai precisar falar para mim assim, então, Ismael, para mim se deslocar daqui, eu tenho um curso de gasolina, porque você vai entender a minha visão. Eu vou lá e vou ser abençoado. Então a gente eu estou construindo essa mentalidade nas pessoas, nas pessoas da nossa igreja. Por quê? Porque eu fui um pastor itinerante. Você entendeu? Quando a gente começou a trazer pastores ali, as primeiras pessoas, as primeiras missionárias, eu sempre falei, pessoal, a gente não pode despedir
Por quê? Porque já aconteceu comigo. Eu não posso hoje, como pastor, cometer esse erro. Eu não posso cometer esse erro com uma pessoa. Mas aí entra a hora dos amigos, pô. Amigos. Como assim você fala? Você não tem os companheiros, amigos? Então, a gente está trazendo por pouco. Por quê? Porque é uma igreja. A nossa igreja, deixa eu explicar a visão da nossa igreja. Explica aí pro pessoal. A nossa igreja, hoje, o pastor Anderson foi lá e eu disse para ele, até antes dele... É porque eles não deixaram você explicar a história da Bethesda Church e tal, entendeu? A nossa igreja, ela, graças a Deus, a gente recebe poucas pessoas que vieram de outra igreja. Sim. A gente trabalha com mais novos convertidos, pessoas que estão conhecendo o Evangelho, que não têm esse conhecimento, eu nem recomendaria eles estarem ouvindo uma conversa como essa. Porque você acha que essa conversa... Acho que ele não está preparado para ouvir uma conversa como essa ainda. Entendeu? Tem pessoas que não estão mesmo. Então, infelizmente... eu prefiro pregar para ela o Evangelho para que ela pudesse entender... e ter a sede, a vontade de trabalhar na obra. Então, o nosso núcleo da nossa igreja, ela é assim. Então, todas as pessoas que a gente está trazendo, missionárias, hoje a gente está, né, também cuidando ali do projeto Lançando as Redes, junto com a missionária Vilma, ali no Alpes. Ali já é um núcleo de pessoas que já frequentaram a igreja, já conhecem, então já é uma outra tipo de linguagem. E essa junção que está acontecendo entre Bethesda e Lançando as Redes está sendo muito legal. Porque as irmãs que estão na rede é seu ali, não é? Ou não? Você só então, nós estamos auxiliando no quesito pastoral. Sim. Né? Quem está na direção é a Mas ela missionária ajuda Vilma. vocês na oferta? Sim. Aí o que acontece? Ela traz o pessoal que já é obreira de lá, as obreiras que estão vindo lá, já são mais maduras, já são mais experientes Sim. em relação à igreja, Sim. ao movimento pentecostal, a receber o Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo. A Bethesda são pessoas que ainda estão experimentando. Tá tendo aquele primeiro arrepio, a boca formiga. Nossa, pastor, minha boca formigou. Nossa, eu tremi no culto. O que é? Meu coração está acelerado. Então, a gente está trabalhando com esse tipo de pessoa. Sim. E essa junção está sendo muito legal. Por quê? Porque o que era para a pessoa um escândalo que a televisão mostrava, ou às vezes a internet mesmo, é um vilão para a igreja pentecostal. Infelizmente, hoje, aos pastores que estão me assistindo, a internet hoje, o TikTok, alguns shorts do YouTube, é uma arma contra a igreja pentecostal. Porque o que tem mais vídeos engraçados, que as pessoas colocam como engraçado de movimento pentecostal, é muito grande. E a maioria das pessoas estão vendo isso e ridicularizando o movimento pentecostal. E é difícil hoje você pegar e cantar um corinho de fogo na sua igreja. Por quê? Porque já foi ridicularizado na internet. A pessoa já viu, a pessoa começa a dar risada. Achar engraçado. Aquilo que é algo sério. Você como músico, agora você tocou numa área aí que é meio complicado. Mas você concorda que tem música, não vamos falar de música secular, estamos falando do nosso meio. Sim. Tem música, eu não sei se eu nem posso colocar, tem música evangélica ou gospel, eu não sei como que eu posso colocar, que não é de Deus não, irmão. Música. Não é de Deus, irmão. Você desculpa. Sim. Tem uns corinhos de fogo que ele não é de Deus, irmão. Sim. Ele ensina você, em vez de abraçar seu irmão, odiar. É uma Sim. realidade. Ele tem umas músicas, aquele que te viu por baixo. Sim, não. Não, eu tô falando assim, ó. Não tô falando. Eu não queria entrar nesse quesito. Mas eu queria entrar no quesito assim, da ridicularização na internet em relação ao movimento pentecostal. Aquilo que a gente aprendeu de receber a palavra, de sentir o Espírito Santo. Você tá entendendo? De falar em línguas. Você já recebeu o caso do cara, você fala, fulano, tem como você vir aqui? O cara fala assim, não, eu vou, mas é tanto. E você, puxa, você sentir na pele. Veio uma pessoa nova convertida na sua igreja, que não teve esse contato com o evangelho, mas que ela já viu alguns vídeos ridicularizando o evangelho na internet. Ela vai para uma igreja pentecostal, onde tem um irmão que bate palma quando entra no poder de Deus. Sim, sim. Que tem um irmão que grita, que grita ou que exclama mais alto, aleluia, glória a Deus, e que fala em línguas em voz alta.
Você tá entendendo? Sim. Isso vira motivo de chacota. As pessoas às vezes ficam com medo, às vezes, mas eu vou ser assim? Você tá entendendo? Eu vou falar assim igual essa irmã? Às vezes a pessoa cria-se um bloqueio. Sim. E é isso que a gente quer desconstruir. Então essa junção da Lançando nas Redes com a Bethesda está ajudando muito os irmãos. Entendeu? Então, Sua igreja está localizada onde? a minha igreja está localizada ali no bairro Roberto Gomes, na rua Valdomiro Correia de Camargo, número 82. Próximo à Praça Periscópio ali. Ela fica perto do Sazeno ali, né? Ela fica perto do Sazeno, próximo à Praça Periscópio, onde é a praça nova que inaugurou Quais alguns são anos os dias atrás. de culto lá? Os nossos dias de culto são às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Esses são os dias de culto nossos. E aos sábados tem os eventos, culto de mulheres, culto de homens, rede de jovens. Aos sábados a gente faz um esporádico. E às quartas-feiras agora tem o projeto Lançando nas Redes, na direção ali da missionária Vilma, e nós estamos ali para apoiá-la, onde ela faz também as campanhas. E tem sido uma benção também, a gente tem visto o crescimento da obra de Deus em relação a esse projeto. É o seguinte, vamos finalizar essa live? Pastor Ismael, Deus abençoe a Amém. sua vida. Obrigado por mais uma vez Amém. atender esse convite. Sou grato. Vou levar meu presente hoje? Mostra o copo de novo que você Meu ganhou aí. Deus. E hoje você tem que levar, porque se você Eu vou deixar levar. esse copo aí, meu Deus do céu, viu? Olha aí, Sacanagem. gente. Mostra aí pra galera. Pessoal, vai lá no canal Impactando Vidas, lá no YouTube, segue a gente, dá uma moral pro pai lá. Vai estar a fotinha minha, tô com um terninho verde, tá? Me segue lá, me dá uma Glória força a aí, Deus. tá bom?